Olá, pessoal! Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Eu, Marcos Pazini, terminando aqui a terceira parte, né? A última parte, o último capítulo desta novela da Tábua de Esmeraldas. Então vocês devem estar se perguntando, esse cara fala de textos herméticos, né? Ocultos, antigos, sobre alquimia, ou cartas herméticas, alquímicas da Tábua de Esmeralda, Esmeraldina, mas não fala do que se trata seu conteúdo e não revela do que nela está escrito. Bom, seguindo esse raciocínio, para ter uma compreensão melhor sobre seu conteúdo e abordar a escrita desta, eu preciso abordar todos esses assuntos e os aspectos históricos e mais da compreensão da existência, pois seu conteúdo, sua escrita e seu tratado especifica sobre a criação do universo, da vida, do ser humano, da consciência humana, de Deus e da relação de Deus com a humana, macro e microcosmo, e da dimensão de nossa ciência, existência e pré-existência cósmica. Por isso se faz necessário dar essa amplitude. Bom, seguindo aqui o meu roteiro, né? O meu texto, eu tive que fazer o meu próprio texto, né? Bom, dando continuidade, por isso faz-se necessário comentar sobre a consciência humana, abordar sobre sua expansão, conteúdo que corrobora sobre a evolução dessa consciência, suas inspirações, suas descobertas, sua mente e os alcances de conhecimento desde sua formação primitiva. Bom, como eu tinha falado das civilizações antigas, né, egípcias, as escolas osirianas, ou as escolas de mistério do Antigo Egito, né, de todo o fundamento dessas escolas, da escola persa, onde era Mesopotâmia, Babilônia e a Suméria, que era o estado, que era a Pérsia, né, antigamente, e onde encontramos essa abrangência dessa região toda é o Iraque e o Irã, né? E também abordando aqui sobre a Grécia Antiga, tudo isso tem a ver com a Carta de Esmeraldas, com o conteúdo dela, de lá de trás, e ela não deixou de ser atual, ela não deixou de ficar atual, ela ainda nos serve nos dias de hoje. E abordando esses assuntos, eu falei do Egito, da Pérsia, né? Também tem mais antigo ainda, os primeiros cultos, né? Os Vedas, ou Vedanismo, por Zoroastro, Zaratustra, né? E nas civilizações hindus, indianas e as tibetanas, todas elas se interligavam como elo de ligação e de informação conectivas entre seus viajantes daquela época, de várias épocas. E todas essas escolas antigas do passado, todas elas, principalmente no Egito, né? A Grécia e o Egito foram marcantes, não vamos deixar de fora a Pérsia, que era a escola dos magos e dos astrônomos, e na do Egito, que era a escola da matemática, engenharia, filosofia, tanto filosofia egípcia quanto filosofia grega, matemática, engenharia, arquitetura, geometria, o desenvolvimento da música com seus instrumentos, né, da cerâmica com as suas esculturas, da pintura, e as pinturas mais primitivas, as pinturas rupestres, né, naquela época. Além desses conhecimentos, também desenvolveram conhecimentos na física, na metafísica, né, a compreensão subjetiva mais ainda aprofundada da mente humana. Tudo isso ocorreu com todo esse conhecimento de eras, desde os tempos ancestrais até os tempos atuais. Bom, dando continuidade, né? Sobre a consciência humana e o despertar da consciência. Desde a percepção que precede do início da criação do universo, do espaço-tempo ou temporal, do metafísico e a física através de suas manifestações, refiro-me ao nosso ambiente físico e espaço-temporal. Bom, nossa consciência, nossa mente, nossos pensamentos, nossos ambientes e nossas adaptações às nossas necessidades de que aí se decorrem, tudo isso vai ser colocado por etapas, né? Primeiro, nosso ambiente, nossa percepção física de nosso ambiente físico. E aí começa nossos sentidos objetivos em relação ao nosso ambiente, visão, audição, tato, olfato, paladar, nossa primeira noção e percepção dos efeitos no nosso mundo externo, o que nos cerca e nos afeta de imediato pela nossa consciência objetiva ou a nossa percepção objetiva. E aí, na sequência,
Depois, seguindo essa sequência, depois a consciência, a percepção desses sentidos objetivos, da consciência objetiva, o pensamento e a reflexão, né, em relação ao mundo e adaptação e aos seus efeitos. Tudo isso que o mundo gerou no formar da nossa consciência desde eras primitivas, né? E as adaptações sentidas e pensadas, analisadas ao pensamento e raciocínio inerentes a esta consciência. E acabo de falar sobre a consciência subjetiva, a da mente, a do raciocínio, provinda do objetivo, raciocínio lógico, e subrelacionando seus efeitos objetivos à mente, e aí formando a interpretação, que é a nossa mente subjetiva, do pensamento e a do raciocínio, também chegando ao raciocínio lógico. E aí, além de ter todos esses atributos da nossa existência, do nosso entender, do nosso sentir, do compreender, pensar, raciocinar, formar raciocínio lógico, decorrente de eras de evolução, né? E aí vem as percepções de nosso ambiente, seus fenômenos, vários deles, as chuvas, as tempestades, terremotos, furacões, erupções vulcânicas, durante várias eras de nossa evolução, e as transformações que decorrência disso, nossa existência, pré-existência, a nossa capacidade de sobrevivência, acidentes, catástrofes e as adversidades impostas pelo nosso ambiente, e como sobreviventes sujeitos à adequação e adaptação de todas essas circunstâncias e situações. Depois da noção de nossa existência, depois do passar disso tudo, a gente tem a noção de nossa existência. A consciência de nossa, vem aí a consciência de nossa espiritualidade. Em decorrência disso, consequência, e nossa, gente, eu me perdi, mas perdão, né? Vamos ter que seguir assim mesmo, né? Em decorrência disso, consciência disso, vindo de nossa consciência subjetiva, que passa a interpretar nossa consciência também a onírica, né? A nossa consciência onírica se refere aos sonhos. Durante o tempo, nós temos também as nossas fases. A fase de vigília, que é quando nós estamos acordados, o tempo do despertar, o dia todo, e quando a gente vai dormir, o intercalar da noite, o dia, dormir e acordar. Aí também descobrimos o despertar da nossa consciência onírica. O que significa a consciência onírica? A consciência onírica é a consciência dos sonhos, é o sonho, quando você dorme e entra em estado profundo de sono. E à medida que vai passando e vai se entendendo, toda a existência vai evoluindo desde o estado primitivo e vai expandindo, como a gente vê na arqueologia, né, todas as mutações físicas que o corpo humano passou, até a formação de todas essas escolas primitivas, quando o homem teve uma maior consciência de si próprio, né? Ele começou a ter consciência de Deus, a relação de Deus com a criação do universo, e de relação de nós para com Deus e de nossas responsabilidades. E em segundo, em relação à nossa espiritualidade, a correlação de nossa alma ao nascer e encarnar no corpo, este veículo de nossa alma, que é interpretado do nascer, viver, existir, crescer, envelhecer e morrer. A consciência de vir de Deus e de vir dos planos espirituais da alma, de nascer, viver, crescer e retornar a Deus e retornar aos planos divinos e espirituais da alma. Todos esses somados, eu me refiro que eles são todos aspectos cósmicos do macro e do microcosmo. Desde a percepção de nossa estrutura, desde os átomos, as moléculas, as células, desde o micro e o macro, da menor partícula à maior estrela gigantesca ou super ultra gigantesca. Tudo isso, toda essa informação, por mais complexa que possa ser, toda ela tem a ver com o contexto da Tábua de Esmeraldas. Agora, já feitas todas essas observações e considerações, vamos agora finalmente ao conteúdo da Tábua de Esmeralda, seu texto, seu corpo, o seu tratado com estrofes. Escrita para mim, conforme eu falei, o autor vai estar escrito nela como Hermes Trismegisto. Então há várias indicações históricas, arqueológicas, arcanas, ancestrais
que aludem sobre o mistério desse autor. Para mim é Imhotep, aquele homem simples, humilde, que fora médico, astrônomo, físico, engenheiro, fora também químico, engenheiro, físico, matemático, geômetra, um cara de extraordinário poder e prodígio de pensar. Então, oba, oba, vamos nós, né? Começa-se o texto, a leitura da Tábua de Esmeralda, do conteúdo dela, né? E começa-se assim, primeira estrofe. É verdade sem mentira, certo e muito verdadeiro. É verdade sem mentira, certo e muito verdadeiro. Isso é repetido 4 vezes, tá? Isso é repetido por 4 vezes. E alusões e observações a respeito disso. Segunda estrofe. O que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma coisa única. E só não vou dar os detalhes, eu vou fazer todas essas estrofes porque eu já falei. Tudo isso tem a ver com o conteúdo que eu falei e a intercalação com todo esse contexto. E aí, prosseguindo no texto, terceira estrofe. Assim como todas as coisas foram e procedem do um, pela mediação do um, assim todas as coisas nasceram desta coisa única, por adaptação. Quarta estrofe. O sol é seu pai, a lua é a sua mãe. O vento o trouxe no seu ventre e a terra o alimentará. Quinta estrofe. O pai de tudo, o telesma, de todo mundo está aqui. O telesma são todas essas coisas, o nascer, a espiritualidade, todo o ambiente, tudo. Então aqui ele diz, o pai de tudo, o telesma, coisa completa, de todo mundo está aqui. O pai de tudo, o telesma, do todo o mundo está aqui. Esta é a quinta estrofe. Agora a sexta estrofe. A sua força permanece inteira quando se converte em terra. Sétima estrofe. Separarás a terra do fogo, o sutil do espaço, suavemente com a grande habilidade. Estrofe oitava. Subirá da terra ao céu, e do novo descerá à terra. Deste modo recebe a força das coisas inferiores e superiores. Nona estrofe. Por este meio obterás a glória do mundo, e toda obscuridade se afastará de ti. Décima estrofe. É a força forte de toda força, pois vencerá toda coisa sutil e penetrará toda coisa sólida. Assim foi criado o mundo. 11ª estrofe. Deste se farão admiráveis adaptações, cujo meio está aqui. 12ª estrofe. Por isso sou chamado Hermes Trismegisto, porque possuo as 3 partes de toda a sabedoria do mundo. 13ª estrofe. O que eu disse sobre a operação do Sol está completo. E para terminar, terminou aí a Tábua de Esmeraldas, né? Eu queria aqui comentar um texto da Acrópole, de uma filósofa da Acrópole, Helena Galvão, acho que é Maria Luísa Galvão, não sei, não lembro. Assistindo a Acrópole, ou eu lembrando, eu passo aqui já já. Da Nova Acrópole é o texto de Lucilena Galvão, que é um texto muito bonito para poder fechar, né? E, entre aspas, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. Achei muito bacana o texto dessa senhora, né? Dessa pessoa, Lucilena Galvão, que é praticamente a filósofa de um canal do YouTube chamado Nova Acrópole, que é muito interessante. É bom assistir, porque ele tem um conteúdo bem completo, muito bacana. Beijos para todos. Boa noite.